a Guerra do Paraguai. Professor, então, né, é um tema assim, extremamente relevante, importante, né, para nós, enquanto sociedade mesmo, né, a guerra foi um evento super traumático, né, para todos os países envolvidos nela, e devido à sua dimensão mesmo, né, eu optei por nomear como Guerra Grande. E também no sentido de dar complexificar as análises, né, sobre a guerra, né? Então, quando você simplesmente nomeia e utiliza o do, parece que você está já de cara, né, imputando a responsabilidade ao outro país, e no momento em que houve realmente uma combinação de fatores, né, de dimensões, de faces, o conflito tem várias faces, que acabaram culminando nesse evento tão impactante, né, para todos os países envolvidos diretamente e indiretamente também. E aí entra, né, a Bolívia. Quando eu coloco no livro o protagonismo da Bolívia, é justamente porque esse é um tema desconhecido, né? Esse é um tema realmente desconhecido, pouco falado. Nas minhas pesquisas, eu vi apenas constar em notas de rodapé, né? Então, eu quis fazer dessas notas de rodapé um trabalho um pouco mais aprofundado, né? Um pouco mais consolidado e profundo. Num conflito de tamanha dimensão, né, o maior da América do Sul até hoje, número de envolvidos, contingente humano, mortes, né, uma guerra total, especialmente para os paraguaios, né, que usaram todos os seus recursos nela, né, era um pouco improvável, né, que esse conflito não tivesse impactado outras nações, né, sul-americanas, especialmente nações que, como você bem disse no início, eram limítrofes ali, tanto com o Brasil quanto com o Paraguai. Aí, nesse sentido, né, eu comecei a vasculhar os arquivos, né, de Mato Grosso, de Cuiabá, em busca de alguns indícios, né? E, assim, as correspondências, as cartas, os ofícios começaram a aflorar, sabe? Então, assim, de cara eu percebi um grande potencial, né, de um trabalho a respeito da Bolívia no contexto da Guerra Grande. Normalmente, Grande Guerra, a gente fala da Primeira Guerra Mundial, né? Guerra Grande, a guerra com o Paraguai. E aí você perguntou sobre a Bolívia. Então, a Bolívia, né, teve o seu processo de independência, assim como outras nações sul-americanas, ali nas primeiras décadas do século XIX, no alvorecer do século XIX, e havia já de cara uma grande complexidade com relação à Bolívia, né? Que Bolívia é essa, né? Eram vice-reinados distintos no período colonial, né? As partes que compõem a Bolívia, uma parte se comunicava diretamente com a província do Paraguai, outra parte era o Alto Peru, né, a Cordilheira dos Andes. Então, assim, haviam setores administrativos, né, da coroa espanhola gerindo uma parte e a outra parte. Na Guerra de Independência, as duas partes ficaram juntas, né? Só que já ficaram juntas com uma série de diferenças internas, né? Então, na época da independência, né, houve de tal forma, ela foi conduzida de tal forma que as duas unidades acabaram compondo um espaço só. E ali você tem realmente uma diferença étnica muito grande, étnica cultural, né? E também interesse daqueles que estavam gerindo o processo por parte da coroa espanhola, tanto na Cordilheira dos Andes quanto na parte baixa, né, no Oriente Boliviano. Então, assim, essa é uma questão importante, porque ela vai acabar refletindo no restante dos acontecimentos, né, no decorrer dos acontecimentos. Então, assim, a Bolívia ela é complexa desde o seu nascimento, né, enquanto país independente. Ela tem ali uma situação muito sui generis, muito singular, assim, no seu processo de formação. Isso a gente acaba vendo nos dias atuais ainda, né? A política boliviana se desenrola de uma forma muito complexa ainda hoje, com embates ferrenhos, né? Entre La Paz e Santa Cruz de la Sierra, né? Que são as principais cidades, né? La Paz é a capital político-administrativa, embora Sucre, né, também desempenhe esse papel, mas você tem Santa Cruz como polo econômico da Bolívia, né? Guardadas as devidas proporções, né? Santa Cruz de la Serra é como São Paulo, né? Nesse sentido para a Bolívia.
as indústrias, as fábricas, né, as empresas multinacionais, estão todas em Santa Cruz. Então, você tem da parte dos crucenhos, né, aquele sentimento de que eles são os responsáveis por movimentar a economia boliviana e querem o protagonismo, né, nesse sentido, né? Não se contentam em ficar ali como coadjuvantes. Então, só para esclarecer que o protagonismo da Bolívia se dá quando você se lança luzes, né, sobre esse personagem que até então era desconhecido. Então, era um coadjuvante que ficava nos bastidores, e aí chega um pesquisador, né, que acaba lançando luzes sobre esse personagem, e aí ele vira protagonista do meu trabalho, né, do trabalho que eu desenvolvi, da pesquisa que foi desenvolvida. Leona, nesse contexto